Olá, gente querida. Vamos ver se eu consigo aquelas 2 ou 3 palavras que eu tinha prometido a vocês no dia de hoje sobre Santo Antônio e de como a gente olha para ele e chama de santo casamenteiro. É interessante porque no mundo inteiro, um dia, por exemplo, que é pensado como o dia dos namorados, dia das pessoas que se enamoram, é o dia 14 de fevereiro, que é o chamado dia de São Valentim, que na verdade é uma data que vai se relacionar com antiquíssimas festas do mundo antigo, do mundo romano, uma chamada festa que tinha de chamada festa da Lupercalia. Mês de fevereiro você está em pleno inverno aqui no hemisfério norte. Você já viu certamente alguma imagenzinha de Rômulo e Remo, os fundadores da cidade de Roma, que são alimentados por uma loba. Então esse é o que conta a lenda, é o que diz o mito. Então se fazia no mês de fevereiro festas, porque os lobos famintos começavam a rodar de um lado para o outro para querer devorar as ovelhas. E os pastores então celebravam esses ritos de proteção para os seus animais, a chamada Lupercalia. E no meio dessas festas, era quase como uma espécie de festa de carnaval, essas Lupercalias. É claro que no meio de uma festa de carnaval, o que é que a gente vê até hoje dentro do período de carnaval? Todo mundo se solta, todo mundo às vezes perde a cabeça e se perde também a compostura, se perde também a decência. Com o crescimento do cristianismo, o que aconteceu é que muitas dessas festas pagãs foram sendo substituídas. E esta famosa festa das Lupercalias foram substituídas pela festa de São Valentim, que é um bispo aqui de uma cidade vizinha de Roma, chamada Terni, que ajudou uma moça pobre e ajudou tantas outras moças pobres naquele tempo, dando-lhes o dote para que elas conseguissem se casar. Então a igreja apresentou o modelo desse bispo, não é, para ser festejado naquela data, ali 14 de fevereiro, substituindo essa festa da Lupercalia, que era uma festa de tanta sensualidade e que, portanto, o amor e a relação de um casal ficava restrito a essa dimensão da sua genitalidade. Então isso é no mundo antigo, todas essas festas que vão sendo celebradas pelo mundo afora. Mas no Brasil se difunde muito mais, por exemplo, uma vinculação de Santo Antônio, mais do que com a festa de São Valentim, que se celebra em fevereiro como o dia dos enamorados, mas também o dia de São Valentim não é apenas pensado como o dia de namorados, é também como o dia de amigos. É um dia para se celebrar a amizade, para se celebrar relações amistosas também. Já no Brasil, o fato de ligar o dia dos namorados no dia 12 de junho não se celebra tanto a amizade, mas realmente a relação de duas pessoas que pensam a vida como esposo, como esposa futuramente. Ora, um ponto para a gente pensar e olhar para Santo Antônio, como a gente vê, não é, celebrado como um santo casamenteiro, é uma coisa muito interessante, não é? Porque por que se reza a Santo Antônio para se pedir um namorado, uma namorada? O que é que isso revela para nós? Significa uma coisa muito importante, muito bonita, que a gente acha que toda a vida da gente deve estar aberta para a bênção de Deus e que a gente deve aprender a fazer boas escolhas e que a escolha de um marido, a escolha de uma esposa passa também pela própria fé. Não é que a fé não tenha uma palavra a dizer sobre essa dimensão da vida. Se a gente olha, por exemplo, para a história do nosso país, o Brasil, não é? A gente nota que a vida de família, a vida de casal, carrega uma história muito sofrida. Se nós olharmos, por exemplo, não é, a chegada, não é, dos primeiros colonizadores europeus no Brasil, o que é que significa? Eram embarcações cheias de homens. Eles não iam levando suas famílias. Eles não foram como famílias constituídas. Eram homens
que eles chegavam nessa terra. E ao chegar, eles se encontram com populações indígenas. E as mulheres índias foram sendo sempre olhadas na sua beleza, na sua capacidade de despertar no homem o interesse. Mas havia muitas vezes na cabeça deles a dúvida: esses índios são realmente seres humanos? Não são? Mas enquanto se decidia o que é que eles eram ou deixavam de ser, os relacionamentos estavam acontecendo, filhos iam nascendo. Depois há um outro fenômeno dentro da nossa própria história que chama a nossa atenção, que é a chegada dos africanos em terras brasileiras. E ali, se chegasse uma família, marido, mulher, filhos, o que é que acontecia? Se separava. O marido podia ficar na Bahia, a mulher levada para o Rio de Janeiro, o filho era mandado lá para Pernambuco. Portanto, nós temos uma história de destruição dos vínculos, de destruição das relações, do núcleo familiar, que não foi preservado, que não foi valorizado suficientemente dentro da nossa história. Vão surgindo famílias patriarcais, os homens que vão se relacionando com essas mulheres africanas, que são escravas suas e que são aquelas pessoas que muitas vezes são usadas para o prazer dos senhores, dos seus filhos, e a mulher então sendo colocada e vista como uma forma muito coisificada, não respeitada como aquilo que ela é na sua dignidade. Então a gente tem uma pré-história familiar muito carregada de dor e de dificuldade. E a gente vê que nesse contexto de dificuldade da vida familiar, notarmos que na nossa ideia, no nosso ideal, a gente se abre diante de Deus para poder pensar a vida e o relacionamento, é uma coisa muito interessante. Ver que a família deve se abrir para a graça de Deus, que os laços familiares devem ser constituídos fora dessas ligações pesadas de uma história muitas vezes marcada de desrespeito, de objetificação das pessoas. Então, olhar para Santo Antônio e invocá-lo como alguém que pode iluminar o coração na escolha de alguém para o casamento, eu penso que é algo que deve ser realmente muito valorizado. Agora, ao mesmo tempo, a gente deve perceber e notar que há certas coisas dentro da nossa história, certos comportamentos, certas tradições, que ao mesmo tempo que elas devem ser acolhidas, elas devem ser purificadas. Existe muito de superstição, não é, nesta relação com Santo Antônio, visto como um santo casamenteiro. Santo Antônio era um religioso, portanto foi alguém que não se casou, mas alguém que viveu a castidade, varão evangélico, assim ele é chamado, não é, homem do evangelho. Portanto, homem modelo de castidade, assim ele é cantado. Portanto, Santo Antônio é um modelo de vida casta para os esposos, para as esposas, para os jovens namorados, para os religiosos e para as religiosas. Uma vida de acordo com a pureza que o Evangelho propõe. É por isso que na imagem de Santo Antônio se tem um lírio em suas mãos, e o lírio é o símbolo da pureza. E é o símbolo da pureza também que é o símbolo da dependência de Deus. Jesus diz assim para os seus ouvintes, nós estamos lendo durante a liturgia esse período, o Evangelho de Mateus, dentro daquele que é o chamado Sermão da Montanha. Nós vamos chegar a uma passagem em que nós vamos encontrar Jesus nesse Evangelho dizendo assim: olhem os lírios dos campos, eles não tecem, eles não fiam, mas nem Salomão, com toda a sua beleza, conseguia se vestir desta forma. Ou seja, Jesus põe os lírios do campo como um modelo de beleza, e ao mesmo tempo como um modelo completo de dependência de Deus. Então a castidade significa depender de Deus. Então rezar para Santo Antônio, que carrega em seus braços esse lírio, significa também que a gente quer
naquilo que toca o coração da gente, depender de Deus. Querer receber realmente o outro na sua vida, a outra na sua vida, como um dom, como um presente do céu para a realização do nosso coração, para a realização da nossa vida. Há uma oração que é feita, que se dirige a Santo Antônio, chamada Responso de Santo Antônio. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Quase que a gente poderia um pouco aplicar essas palavras do se queres milagres, assim, se queres matrimônio, se queres um amor, vai, recorre a Santo Antônio. Pede também a Ele que ilumine o teu coração, que deixe que teu coração seja puro. O que é que Jesus diz? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Se a gente então entra na vivência da castidade, da pureza do coração, certamente os olhos vão poder enxergar melhor aquela pessoa que você quer receber como esposo, como esposa, ou então para receber aquele que você já tem na sua vida, que precisa enxergar melhor, ver Deus nessa pessoa, porque muitas vezes nas relações a gente só enxerga os defeitos, não enxerga as coisas positivas, os dons, aquilo como o outro pode complementar a nossa própria vida, pode complementar a própria existência. Então olhar para Santo Antônio dentro dessa perspectiva de um coração que se purifica, não é, para receber o outro realmente como um presente que complementa a nossa vida. Mas de onde é que nasce essa tradição de Santo Antônio como um santo casamenteiro? Se conta que na cidade de Nápoles havia uma jovem, e os casamentos, né, matrimônio, rima com patrimônio. Hoje em dia é que as coisas não são mais olhadas desta forma, né? Entrou um romantismo na nossa história e que agora a gente fala de casar, vinculando sempre isso a amor. Nos tempos passados não havia nada disso. O casamento era um acerto entre pais que decidiam: a minha filha casa com o filho de fulano, que casa com o filho, a outra vai casar com o filho de Beltrano, e assim ia se fazendo composições para se manter o patrimônio, para se manter os bens, para se fazer aliança de força, para você poder encontrar o apoio de um outro, não é, que estava ali perto de você e poderia dar o seu apoio. Então, se a minha filha casa com o filho daquele fazendeiro, daquele outro que é meu vizinho desse lado, então ele me protege, eu também vou protegê-lo. Os meus filhos podem trabalhar nos campos deles, os deles vêm trabalhar nos meus. Então, matrimônio estava sempre muito pensado assim: matrimônio e patrimônio, as coisas iam juntas. E então, quando alguém se casava, tinha que pagar um dote. A palavra dote significa um presente, né? Interessante, porque a palavra sacerdote significa um dote sagrado, um presente sagrado. Mas o certo é que quando alguém se casava, tinha que pagar o dote. E havia uma menina na cidade de Nápoles que ela queria se casar, mas a família não tinha o dinheiro para o dote. Então a menina vai rezar, a jovem vai rezar diante da imagem de Santo Antônio, chorando, porque ela amava aquela pessoa, mas não poderia se casar com ele porque a sua família não tinha o dote para ser dado. E diz que enquanto ela estava ali rezando e chorando, cai uma folha, em suas mãos, que era um bilhete miraculoso de Santo Antônio, dizendo, né, que era para ela ir a uma determinada pessoa. Ela escuta essa voz, vai a tal pessoa, que era um comerciante da cidade, e entrega este papel. E lá estava escrito: senhor fulano, conceda a esta moça moedas de prata de acordo com o peso desta folha. Então ela pegou o papel, foi, como recebeu a informação. Ela vai até aquele comerciante, entrega aquela folha de papel, o comerciante abriu e disse: conceda a essa moça moedas de prata de acordo com o peso desta folha. Então ele bota a folha de papel na balança. Lembra que as balanças são aquelas balanças, não são balanças digitais, balanças de prato. Colocou num lado da balança a folha de papel e começou a colocar as moedas em cima do outro prato. Coloca uma moeda e a balança não se equilibrava. Coloca outra moeda, a balança não se equilibra. E vai colocando muitas moedas até que foram necessárias 400 moedas de prata para que o fiel da balança permanecesse no meio. E o dono do comércio achou aquilo uma coisa muito estranha.
E como ele viu que estava escrito, né, com aquela assinatura de Santo Antônio no bilhete, ele se lembrou que ele tinha feito uma promessa a Santo Antônio, que daria a Santo Antônio, se ele alcançasse uma determinada graça, 400 escudos de prata. E ele, que não tinha pagado a promessa, teve que agora dar àquela moça aquelas 400 moedas de prata, que serviria para o dote que a sua família tinha necessidade para que o casamento dela se realizasse. Essa é a origem que contam dessa história de Santo Antônio como santo casamenteiro. Mas vejam só, alguém tinha feito uma promessa, tinha feito um compromisso com Santo Antônio, e de repente agora o seu compromisso toca também na vida da outra pessoa. Vejam só como a família precisa ser protegida, como a família precisa ser amparada. A gente olhando essa intercessão de Santo Antônio, esse homem que com a sua promessa que tinha feito, não é, acaba o dinheiro daquela promessa que não iria servir para Santo Antônio de forma nenhuma, vai ajudar agora para que aquela família seja constituída, nos faz a gente pensar como as famílias precisam ser defendidas, como casais que iniciam a sua vida precisam de incentivo do Estado, não é? A gente vai notando, por exemplo, não é, as mães que têm os filhos, não é, que precisam de tempo para poder curtirem os filhos nas primeiras semanas do seu nascimento, a licença maternidade, a licença paternidade, que também é uma coisa necessária. Como a sociedade pode se organizar para que a família possa de fato existir? Há um ditado que diz: quem casa quer casa. Muitos jovens pensam 2 ou 3 vezes em fazer compromisso matrimonial, porque o matrimônio continua tocando também no patrimônio. Significa que a gente vai ter filho, e como é que nós vamos educar esses filhos? Portanto, a responsabilidade social, a responsabilidade da sociedade, a responsabilidade de um povo para que famílias possam existir, para que se possa garantir o direito de se amar, o direito de se casar, o direito de constituir família. Aliás, nós estamos vendo como na sociedade tem diminuído muito ultimamente o número de pessoas que se casam, que se comprometem. Também tudo isso toca nas formas como a nossa sociedade está se organizando. Nós precisamos saber educar para a corresponsabilidade, educar para o amor, para que de fato a gente possa ter famílias que continuem acreditando que vale a pena o matrimônio, que vale a pena se entregar em uma aliança que seja uma aliança amorosa, uma aliança de amor. Portanto, é assim que a gente um pouco olha para essa figura de Santo Antônio como santo casamenteiro. Nós olhamos para a nossa história do Brasil, como a nossa história de família vai sendo constituída. Pensamos também nessa necessidade de que o nosso mundo afetivo receba uma iluminação que venha de Deus. Olhamos para Santo Antônio com esse lírio na sua mão, que é o símbolo da pureza, e lembramos do Evangelho quando Jesus nos pediu para olharmos para o lírio do campo e mostrando a completa dependência desses lírios da bondade de Deus, e a gente que deve assumir também a vida da gente, inclusive a vida do matrimônio, como algo que é um dom que completamente vem de Deus, não é? E pedindo que tenhamos um coração puro de modo tal que a gente veja a beleza do outro, sobretudo não a beleza física, essa beleza que é passageira, mas esse ser e ter no seu coração traços do próprio Deus que a gente descobre. E por fim olhamos para esse milagre que se conta que está na origem dessa devoção a Santo Antônio como santo casamenteiro, olhando também como uma sociedade pode se comprometer para facilitar, para proteger o amor humano e a vida de família. Eu espero que de alguma forma a gente possa ter ajudado com essa reflexão a entender essas dimensões da fé da gente que tocam em questões antropológicas, mas que tocam também na nossa própria organização sociopolítica. Gente querida, que Santo Antônio nos proteja com a sua intercessão,
com a sua amizade. Ele se interessa como irmão que é nosso pela nossa vida inteira. Nada fica de fora da nossa relação com Deus. É disso também que essa devoção quer nos falar. Aqui eu vejo algumas pessoas a quem quero abraçar, presente nessa livezinha curta que nós estamos fazendo, Anice Salles, e Lili Francine, Lucas Lima, Aline Sampaio, Ivete Mota, Manuela Vale, Li Souza, minha afilhada querida, Deus te abençoe. Manuela me diz assim: sou de Santo Antônio de Jesus, estamos em festa com o padroeiro da cidade. Pois é, festejem por mim. Agora à tarde tem a procissão, né? Eu creio que esse é o programa. Um abraço para todos vocês que aí celebram Santo Antônio, nosso padroeiro. Um abraço para a Karina Kelly, que penso que esteja aí também festejando Santo Antônio hoje. Selma Barreto, né? Boa tarde, Karina. Boa tarde, Selma. Irmã Vanessa, um abraço para você aí na cidade maravilhosa. Claudineia Nascimento, Eliane Maia Brito, Netcor, um abraço para você e para Gal Vilas Boas também. Para Marli Vaz Souza, Ivone Calhau aí em Laje, Ivone, um abraço grande. Dilma Caldeira também aí em Santo Antônio de Jesus, paróquia de Nossa Senhora das Graças. Lilia Davi Luna, Netcor já veio aqui, a Dalton, um abraço, Dal. Um abraço para Ana Maria Barreto, Leilan Cerqueira, Maria do Socorro, Luzi Nunes, Edilza Carvalho, Nira Santana. Quem mais aqui eu tenho? Elisa Carvalho, Rita de Cássia, Carla Gama, um abraço para você também, para Irene Frois, Leo Passos, Vilmara Sampaio, pessoal da Cacto Suculento, a Harmonia aqui também. Quem aqui que diz aqui, Lilia diz: louvo a Deus pelo meu matrimônio, tenho o melhor esposo do universo. Que coisa boa, não é? Quando a gente se sente realmente no lugar certo no matrimônio. Raimunda Batista, um abraço para você. Quem eu tenho aqui, Cláudia Nascimento diz: tivemos uma missa de festa lindíssima e à tarde tem a procissão. Manuela diz: obrigado pelas palavras. Marivalda diz que hoje assistiu pela manhã e pela tarde, né? Ok, nós estivemos juntos nesses 2 momentos de live. Então eu vou deixando por aqui essa live, depois a gente salva e deixa aí nos outros meios sociais. Mateus, um abraço para você também, chegando por aqui. Gente querida, fica com Deus e que Santo Antônio rogue por nós e que nós possamos, contemplando Santo Antônio, não é, deixar que Deus realmente purifique o nosso coração para que a gente enxergue essa presença de Deus em tudo em nossa vida.